para falar... Ai, vou recomeçar. Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui com vocês para falar de um assunto que eu gosto muito, que é falar justamente de carreira executiva, de liderança, falar sobre desenvolvimento profissional. Meu nome é Líris Gonçalves, eu sou mentora de executivos, eu tenho uma história de mundo corporativo, da qual eu me orgulho bastante. Eu trabalhei durante mais de 30 anos no mundo corporativo, durante 10 anos eu fui diretora de empresas dentro e fora do Brasil, multinacionais, todas líderes de mercado. E desde 2018 me dedico a impulsionar a vida das pessoas, fazer da mesma maneira que eu fazia dentro do mundo corporativo, mas agora com uma metodologia própria, com processo. Então eu faço isso através de mentorias coletivas e individuais, e contribuo com muito orgulho com vídeos dentro da EBDI Flix, que eu acho uma iniciativa super de vanguarda e sensacional, e me sinto honrada de ter parceiros aqui dentro, como o Fábio, para quem eu passo a palavra agora. Obrigado, Líris. É uma honra estar aqui com você. Acompanho o seu conteúdo, parabéns. E obrigado, Bruno e a equipe da EBDI Flix. É uma honra também ser advisor aí na EBDI Flix, levar conteúdo que transforma e que leva não só o conteúdo, mas a prática também, né? Experiência prática. Eu tenho pouco mais de 20 anos de experiência como um tecnologista focado em pessoas. Então, eu trabalho, minha carreira é na área de tecnologia, geralmente em multinacionais da área de tecnologia, mas com foco em pessoas, gestão e liderança. Hoje em dia, eu atuo como líder de equipes distribuídas por vários países, então esse tema de hoje é muito importante e muito relevante, é o meu dia a dia praticamente, porque eu lidero times que ficam espalhados em vários países. E até antes da pandemia também eu já liderava pessoas distribuídas, tive experiência bem antes da pandemia, em 2012, liderando times distribuídos entre Brasil e Estados Unidos, ou também na Austrália, Nova Zelândia e China. Eu tive uma passagem pela Austrália, morei 8 anos lá, e onde eu trabalhei muito com isso também. Sou autor do livro Consciência Digital e criador desse conceito, e vamos conversar um pouquinho mais aqui. Eu tenho um sonho de espalhar conhecimento que seja útil para as pessoas, então nada melhor do que fazer isso com vocês aqui. Muito legal, obrigado, Fábio, obrigado, Líris. Bom, o tema hoje é super atual, super na moda. A gente vai falar aqui sobre como ser um líder ativo, mesmo trabalhando de forma híbrida ou home office. E eu já vou começar fazendo uma pergunta aqui para a Líris. Quais são os desafios, Líris, que os colaboradores, enfim, os funcionários de grandes empresas ou até pequenas empresas têm em trabalhar de home office, né? Antes da gente falar do líder, assim, quais são os desafios que é desse nosso novo normal, que é trabalhar em home office? Quais são os hábitos que a gente precisa ter para ser mais efetivo no nosso trabalho? Acho que seu microfone está desligado. Acho uma pergunta fundamental, porque a pandemia ela acelerou definitivamente a implementação do trabalho feito em casa, do home office, de uma maneira que as pessoas não estavam nem preparadas, eu diria, preparadas em termos de instalação, de tecnologia, preparadas emocionalmente. Foi assim um fica em casa com tudo que tem direito. Fica em casa com o filho, fica em casa com o cachorro, fica em casa sem ter um lugar adequado para trabalhar, fica em casa misturando a tua vida pessoal e profissional, que eu sou super a favor do ser humano integral, mas com limites que não são tão claros. Então, quem não participou de uma live que tinha uma criança que entrava no meio? Quem não participou? O Bruno já está rindo, né? A gente fez um encontro e, de repente, entrou um ser humaninho maravilhoso no meio da conversa. E por um lado, delicioso, porque humanizou. Imagina, você achava que o seu CEO, você achava que o seu diretor, seu vice-presidente não tinha família, né? Não tinha vida pessoal. Aí, de repente, você vê o ser humaninho com o mesmo tipo de desafio, porque entra o filho, né, de todos os níveis hierárquicos, a criança entra falando papai, mamãe, querendo atenção, e você assim, filhinho, daqui a pouco, filhinha, daqui a pouco mamãe fala com você, daqui a pouco o papai fala com você. Então, esses são alguns dos exemplos. Eu acho que o Fábio tem mais para cooperar aqui também. Fala, Fábio.
Com certeza, né? Essas distrações, essa mistura que a gente fez de casa com trabalho, a gente não sabe se a gente trabalha em casa ou se mora no trabalho mais. Ela traz vários desafios. Eu gosto de falar das distrações, porque essas entradas inesperadas, elas são distrações, né? São eventos que estão acontecendo à nossa volta e eles, de certa forma, tiram a nossa atenção. Eu sou um estudioso da atenção, que é um dos recursos mais valiosos que o ser humano tem hoje, e tudo que tira a nossa atenção, tira o nosso foco, a nossa concentração. E se você está ali concentrado fazendo alguma coisa, numa conversa, ou até agora mesmo, estamos aqui nessa live, a gente precisa de foco e de concentração, né? Então, eu diria que esse ponto é importante. Um outro desafio grande também é a carga de trabalho, porque a gente tem limites, né, no nosso corpo e na nossa mente, e foi observado um grande, assim, aumento de problemas de sobrecarga de trabalho, né? O famoso burnout é uma palavra da vez hoje. Então, saber dosar, né? Antes, quem estava presencial num local de trabalho e estava em casa, separava, a separação ela era mais clara, mais visível. Hoje em dia, como as coisas se misturam e o mundo digital influencia para isso também, principalmente a gente que trabalha qualquer momento com o celular na mão, você pode estar trabalhando, né? Então, a carga de trabalho, ela é um desafio muito grande. Equilibrar as pausas, né, durante o dia, esses são alguns dos desafios que eu vejo. E tem uma questão também da autodisciplina, porque bem ou mal, você tem que fazer a sua autogestão de disciplina, de tudo, de tudo. Não adianta ser aquela pessoa que acorda em cima da hora, porque fala assim, tudo bem, é só um call no Zoom, né? Eu acordo 5 minutos antes. Não, não tem nada disso. Então, tem uma questão de como é que você faz para manter a tua disciplina, a tua postura profissional, estando dentro de casa. Eu quero fazer um adendo aqui. Bruno, uma pergunta. As pessoas participam no chat, porque eu queria também saber, né? Vou fazer uma provocação aqui, vou cutucar, né, uma ferida. Eu acredito, você pode até dizer que não, exceções, mas eu acredito que a mulher, via de regra, sentiu muito mais isso. Porque eu tinha algumas amigas que falavam assim, gente, eu não estou aguentando, né, nem trabalhar em casa, né, trabalhando das 7 da manhã, sei lá, 8 horas da noite, direto numa câmera, que é muito mais desafiador. Eu estou aguentando, tudo bem, meu filho que entra, ter que fazer almoço no meio-dia. O que eu não aguento é meu marido olhar para mim como se eu fosse secretária dele e falar, escuta, eu tenho uma reunião daqui a pouco, para sair o almoço, entendeu? Isso aconteceu. Tem gente que deve estar rindo aí, né? Me contem aqui no chat se alguém não passou por uma situação dessa. Sim, sobrecarregou. Eu sei que está cheio de pai, né, que é o pai e mãe, que também passou por esse perrengue. Mas é inevitável que as mulheres sofreram um pouco mais, vamos combinar, né? Com certeza, com certeza. Pessoal, a Liris falou uma coisa muito importante, vocês estão liberados também para comentar aqui no nosso chat, façam perguntas, comentários, assim que der um break aqui, ou encaixar, que der, a gente encaixa a pergunta, tá bom? Ou o comentário. Liris, eu não vou poder comentar dessa parte de homem ou mulher, quem teve mais trabalho, porque eu também tive bastante, viu? Mas vamos lá. Ô, Fábio, e as empresas, né? A gente falou aqui um pouco dos desafios dos funcionários, mas as empresas também têm certos desafios, né? Ao permitir o trabalho híbrido ou home office. Que tipo de desafios são esses? E existem certas obrigações que a empresa tem que fornecer alguma coisa para o funcionário trabalhar de casa? O primeiro desafio no nível da empresa que eu vejo um dos mais importantes é a comunicação, porque a forma de se comunicar muda completamente, os canais de comunicação mudam, precisam existir os acordos, né, entre as pessoas para saber quando é que eu ligo para você, quando é que eu falo no WhatsApp, quando é que eu marco uma reunião, quando eu mando um e-mail, quando eu ligo no seu WhatsApp, enfim. E os canais de comunicação são um grande desafio. E isso precisa ficar explícito, porque não tá, o que está na minha cabeça e o que está na sua cabeça às vezes é diferente, né? Às vezes mandar uma mensagem no meu WhatsApp 11h30 da noite
pode ser ok e pode não ser também, sem contar as dificuldades de diferença de fuso horário, né? O fuso horário também muda quem trabalha distribuído e, como no meu caso, em diversos países, existe diferença de fuso. E eu lembro um projeto que eu participei que era Brasil, Estados Unidos e Índia, e aí a gente precisava esperar o tempo para falar com o pessoal da Índia, porque e aí quando a gente não se tocava nisso, falava com o pessoal, era de madrugada e ninguém respondia e você não sabia por quê. Ou seja, todas essas variáveis que às vezes quando você está num escritório, todo mundo junto, é meio que óbvio, né? E fica no nosso automático, tudo isso vem à tona a parte da comunicação. Um segundo desafio para a empresa é que muitas empresas ainda fazem controle por tempo, né? Se o funcionário está trabalhando, o conceito do ponto, e se tem uma pessoa observando se a outra está fazendo o que deveria ser feito. E aí, como é que fica isso, se ninguém vê onde as pessoas estão, né? Então, esse controle por tempo, ele vira uma coisa do passado e agora a gente precisa ter metas claras e o controle por resultado, né? Porque o tempo é algo que não dá mais para você visualizar onde as pessoas estão. Eu vejo alguns desses. A Liris também deve ter alguns aí, né, Liris? E essa história do controle, Fábio, que você mencionou, gera muito estresse para a empresa e gera muito estresse para líderes que não estão preparados para isso, porque tem muita gente que é muito centralizadora, que é controladora, que é desconfiada. Então, como é que você faz para manter a motivação da tua equipe? Como é que você faz para manter o engajamento? Se você, assim, para princípio de conversa, não consegue fazer uma gestão à distância porque sente que não tem o devido controle. Isso tira realmente a pessoa do seu sério, começa a ficar uma situação bem estressante, tanto para o líder quanto para o liderado. Então, isso interfere, como eu falei, na motivação, interfere no engajamento. A cabeça das pessoas mudou bastante. Tem muita gente que assim, eu falo que a gente é que nem um iPhone, né? Que nem um Android. A gente tem que, de vez em quando, atualizar o nosso sistema. Então, a vida inteira eu trabalhei no presencial, a vida inteira eu como empresa, controlei todo mundo ali debaixo do olho. Mas agora, de repente, não vai ser assim. Porque o presencial está voltando, a gente vai falar um pouco daqui a pouco disso, mas, assim, parte do que foi da implementação do home office vai ficar. E a empresa também teve, nesse período, que fazer um investimento, muitas vezes, justamente na parte de conexão do funcionário, a parte de fornecer algum tipo de trabalho, porque, imagina, você coloca todo mundo para trabalhar em casa e a pessoa não tem nenhuma internet que consiga ter a velocidade devida. Então, a empresa também passou por essa dificuldade de conseguir manter a produtividade e a comunicação com, de repente, um colaborador que não tem, obviamente, em casa, né, como alguns têm, um home office absolutamente preparado e estruturado. Então, essas são outras coisas. E aí entra um ponto também das ferramentas. O Fábio vai falar daqui a pouquinho das ferramentas que podem ajudar nessa gestão, mas é uma coisa que também as pessoas não estavam preparadas. A grande verdade é que pegou todo mundo de calça curta. Era um movimento que devia acontecer gradativamente, paulatinamente, e de repente teve que dar um salto quântico. Eu acho que trouxe um monte de coisa boa, porque a gente se adaptou na marra. Mas teve alguns acidentes de percurso pelo caminho. Perfeito. Liris, você falou alguma coisa, falou algo no começo da sua fala que eu achei interessante. Não é toda empresa que consegue se adaptar ou funcionar, operar em home office, né? Tem empresas, imagino eu, que não consigam, tenham que ser trabalho presencial. Você consegue falar um pouco mais a respeito disso? Claro, o Fábio acabou de se apresentar falando que trabalha na parte de TI, não é isso, Fábio? E TI é uma coisa que toda essa parte tecnológica, ela tem uma facilidade maior para conseguir operar de uma maneira remota. Até porque eu dividi em quatro pilares, né, que eu acho que a gente tem que analisar quando a gente pensa se o trabalho remoto
é viável ou não. Então, o primeiro pilar é a natureza da operação. Essa operação é uma operação que trabalha tranquilamente com uma parte ou todo mundo em casa? Então, e consegue fazer isso. Tanto que há muitos anos atrás, você já tinha, eu lembro que antigamente tinha o CPD, né? Quem lembra disso? Tinha a Central de Processamento de Dados, que muitas vezes era uma sala separada, de repente a gente terceirizou isso, que nem call center, tudo isso já era terceirizado, isso não faz diferença. Então, dependendo da natureza da operação, rola super bem. Agora, outras empresas que têm uma operação que necessita muito, uma parte da operação também, que necessita de muito contato, muitas vezes área comercial, área de marketing, área de vendas, você precisa de muita interação, decisões rápidas, reunião, entra um na sala do outro, é bastante desafiador. Então, a natureza da operação da empresa é importante, a natureza da atividade do colaborador, como eu falei, se você é de TI ou se você é, por exemplo, de uma área que necessita de mais interação. O terceiro pilar que você tem que analisar é a natureza do colaborador. Como assim, Liz? Bom, tem gente que adora se relacionar com pessoas e tem gente que detesta os extrovertidos e o introvertido. Tem aquele que adora pensar para fora, trocar ideia. Imagina você pegar esse ser e colocar trancado em casa, isolado, vai dar, porque ou então vai ficar o dia inteiro no telefone. Não, não é o perfil dele. E tem gente que não, adora se fechar no próprio mundo, ficar na sua paz, ou, sabe, trabalhar com uma música e ficar ali pensando e produz um monte. Então, o terceiro pilar é essa natureza do próprio colaborador. E o quarto, independente de todos esses fatores, pode mudar o jogo, é o momento de vida que você está passando. Porque dependendo do momento de vida, se você não estiver num lugar adequado, se você estiver num lugar com muita gente, com muito ruído, com muita confusão, tem, como eu falei, criança, cachorro, e você não tem um espaço, você pode ser uma pessoa que gosta de trabalhar isolada, você pode ser uma pessoa que está numa atividade que faça isso, né, que permita isso, está numa empresa que tem um perfil que home office está super tranquilo, sabe operar, mas a pessoa não está naquele momento de vida. Então, ficar em casa naquele momento é um inferno. Então, é importante levar em consideração todos esses fatores e muita gente não leva, acha que é fácil, sabe? Do tipo, vira a chave e magicamente tudo vai funcionar como se fosse presencial e desconsiderando esses fatores. Isso é um grave erro. E dá um monte de problema, e deu um monte de problema. Daí também vem muito burnout e outras coisas, depressão, a pandemia, né? A gente viveu. Legal, legal. Acho que deu para a gente fazer um belo plano de fundo aqui, tanto da parte do colaborador quanto da parte da empresa. Eu queria falar um pouco mais sobre o papel do líder, mas antes disso, aliás, aproveitando já chegou uma pergunta aqui no chat da Lucila. Pessoas que não rendem o mesmo em home office, como o gestor deve proceder? Você quer a palavra, Fábio? Começar? Pode ser. Primeiro, eu acho que é importante entender o que significa render, porque tem a ver com aquela minha fala anterior de que muitas vezes a métrica ela não é tempo, né? Rendimento e performance deve ser alguma coisa que precisa ser repensada em muitos lugares. Eu adoro contar uma historinha, vou usar esse tempo para contar, que é uma história do chaveiro, né? Quem conta essa história é o Dan Ariely, um autor de livro. Ele diz que uma vez ele esqueceu a chave dentro de casa, chamou um chaveiro, o chaveiro chegou e ficou 2 horas tentando abrir a casa e quebrou a fechadura dele. 2 horas depois ele cobrou R$ 200, digamos, para aquela porta aberta em 2 horas com a fechadura quebrada. Ele pagou e beleza. 1 ano depois, ele deixou a chave de novo e aí lá veio o mesmo chaveiro. Só que esse chaveiro, ele estava muito avançado, tinha ferramentas lá que ele conseguia abrir a porta. Em 2 minutos, ele plim, abriu a porta, sem quebrar nada em 2 minutos. Então, nesse caso, qual é o rendimento melhor? É a porta aberta em 2 horas com a fechadura quebrada ou é uma porta aberta em 2 minutos? E aí a discussão era que o chaveiro queria cobrar a mesma coisa. E ele falou assim, ué, mas um você demorou 2 horas, o outro você demorou 2 minutos. E aí muitas vezes o pagamento, o retorno, esse rendimento, às vezes ele é visto como esforço, né? Não, quanto mais esforço, mais a pessoa está rendendo. E nesse caso, uma porta aberta em 2 minutos sem a fechadura quebrada é melhor do que uma porta aberta em 2 horas. Por isso que é importante
entender o que significa rendimento, mas, claro, mesmo depois de rever a métrica, se a pessoa ainda não estiver atingindo as suas métricas, é importante entender o porquê, né? E esse entendimento é muito o entendimento da situação, uma sensação de empatia mesmo, tentar entender o que está bloqueando ou prevenindo que essa pessoa atinja esses resultados. Eu gosto de um livro que chama Crucial Accountability. É um livro que tem uma tabelinha assim de 2 por 3 que diz quando alguém não está fazendo uma coisa que devia fazer, tem 6 opções que você pode atuar. Você pode atuar na motivação, às vezes a pessoa não está atuando porque ela não está motivado, e aí existem motivadores intrínsecos e extrínsecos que podem ser aplicados, e muitas vezes a pessoa não tem a habilidade. Então, aí, quando um líder percebe que um funcionário não está rendendo ou não está chegando aos seus resultados porque falta alguma skill, né, alguma habilidade, cabe ao líder enxergar isso e sugerir algum treinamento, né, dar tempo ao funcionário para se desenvolver, porque o desenvolvimento pessoal também é importante, tanto nas soft skills, né, quanto nas hard skills, nas habilidades técnicas que as pessoas precisam para chegar nos resultados que elas precisam. Pode ser que sejam vários fatores, mas aí precisa entender, e se for alguma coisa relacionada especificamente ao home office, aí eu acho que vale entender se é a questão de espaço, que são todos aqueles problemas que a gente estava falando antes. Será que a pessoa não tem um espaço onde ela consegue ter foco e concentração? Mas, no final de tudo, resumindo, eu acho que tem que ter essa abertura e não ser aquele líder que só cobra, sabe? O líder que chega e fala: cadê o seu número? Cadê a sua meta? Você não bateu o seu número esse mês? E, sabe, a cobrança, ela não. Eu acho que o líder ele precisa não só cobrar, mas apoiar, ajudar. É um conceito de ser um líder servidor, né? O líder está ali não para ser aquele chefe, e essa é a diferença de chefe e líder, né? O chefe cobra e o líder apoia, ajuda, vai junto. Acho que é um pouco disso. A Líris quer. Para Deixa eu aproveitar, complementar. deixa eu Pode aproveitar, falar, pode Liz. falar. Eu vou emendar já numa pergunta que eu tenho aqui. Nossa, e acho que é bem similar a essa feita pela Lucila, né? E que atitudes, já falando como líder, né? Que atitudes esse líder, perante a sua equipe, em que todos estão trabalhando de forma home office, que atitudes ele precisa tomar para fazer a equipe desempenhar melhor, para que seja diferente daquela rotina do escritório? Feita essa pergunta tem muito a ver realmente com a resposta anterior. Complementando o que o Fábio colocou, o primeiro ponto realmente é entender o que não é entregar o desejado. Por quê? Existe uma coisa básica que é bastante óbvia, que a gente erra o tempo inteiro. E a gente erra o tempo todo com todo mundo, tá? Não é só entre líder com liderado, é em qualquer relacionamento. A gente acredita que todo mundo sabe o que está na nossa cabeça. Todo mundo tem a obrigação de saber o que você já chegou, assim, você já chegou a essa conclusão e é isso que você pensa. E não existe isso. Não existe o óbvio para todo mundo. Então, muitas vezes, pode ser que um colaborador não esteja rendendo porque falta um alinhamento de base da liderança com os seus liderados para fazer quais são os combinados, quais são as métricas de desempenho. Porque essa mudança de chave de trabalhar por entrega, não trabalhar por hora, ela implica num alinhamento. De repente, o home office, como eu falei, entrou, não houve esse alinhamento, não houve esse nem claro da liderança para fazer isso, se a pessoa não tinha esse skill natural, essa visão natural, às vezes a empresa também nem tem noção disso, acostumada com aquele controle sobre marcação, então o liderado, o colaborador, ele pode simplesmente não estar entregando porque ele não sabe nem direito quais são os acordos. Então, respondendo à pergunta do Fábio, a primeira coisa que o líder tem que fazer é estabelecer os acordos, fazer os alinhamentos, quais são as regras, como é que são os combinados, como é que a banda vai tocar, o que tem que ser entregue, quando é viável. E tem a ver também com o que o Fábio mencionou, que é a história de você delegar. Eu falo que tem uma diferença enorme entre delegar e delargar, né? Porque você larga, tem gente que larga. Delegar envolve 4 etapas.
você tem que primeiro explicar qual é a visão da importância, ou qual é o objetivo final daquele trabalho, a pessoa enxergar o que está acontecendo. A segunda coisa que você tem que fazer é você explicar o que tem que ser feito. Então, você vai falar, o objetivo é esse e o teu papel é este. Estabelece qual é o papel. Neste ponto, você tem que explicar e também, se for o caso, capacitar, porque entregar a tarefa, né? Está aqui explicado, aí você tem que fazer. Ok, orientou. O terceiro passo é você garantir que existem as condições. Então, quando o Fábio colocou aqui, que no livro, né, no Social Accountability, tem que ver se é falta de motivação ou falta de habilidade, eu acrescentaria falta também de condição de trabalho. Porque a falta de condição de trabalho é falta, às vezes, de recurso. A pessoa até tem a motivação, tem a habilidade, a capacidade, mas naquele momento não tem todos os recursos disponíveis. Então, o líder também tem, na hora que vai delegar, saber se ele proporcionou as condições necessárias. E, por fim, você tem que fazer o controle do que foi entregue. E, com isso, você garante uma entrega num nível de produtividade muito mais alta. Com isso, você garante uma redução de conflitos. São os acordos, são os combinados. E tem outras coisas que devem ser feitas, uma coisa básica que eu ensino a todos os meus mentorados. Faça call com câmera aberta. Não é porque você está em casa, você vai ficar de pijama, de crocs, né? O cabelo, né? Sair da cama e pular para o call. Não! É a tua imagem. E você comunica a tua imagem o tempo todo. Estar em casa não te dá o direito de não abrir a câmera e ficar desarrumada ou desarrumado. Isso é péssimo para a tua carreira. Isso é péssimo para a construção da sua imagem. E, por princípio, eu recomendo, inclusive, que quando você faça uma reunião, todo mundo esteja com a câmera aberta. Porque fica muito mais fácil melhorar a comunicação. A nossa comunicação das palavras é 7% só do peso da nossa comunicação. A nossa comunicação do tom de voz, a forma como a gente fala, tem um peso de 38%. E aí você tem 45% apenas que estão na fala. Os outros 55% estão na nossa imagem. Você fecha a câmera, a chance de dar caca é que nem e-mail. Por que e-mail dá tanto problema? Porque o e-mail é só palavra, só 7%. A pessoa não vê nem o tom de voz que você está falando. Esses acordos o líder tem que fazer, ele tem que estabelecer com a equipe. Senão ele não vai ter motivação, ele não vai ter controle, ele não vai ter nada. Fábio, o que você gostaria de acrescentar, querido? A gente está muito alinhado mesmo, e é impressionante, parece que eu acho que a pergunta do Bruno foi a outra, que seria, eu acho que a gente acabou respondendo duas perguntas em uma, né? Não sei se ficou por alguma. isso que eu acabei fazendo também, porque eram muito parecidas. Deixa eu aproveitar, a Liris falou aí da câmera aberta, e a Forbes BR, a Forbes aqui no Brasil, soltou uma matéria recentemente no site deles, nas suas redes sociais, e em que fala que entrevistou 200 executivos de empresa, fez uma pesquisa, né? E cerca de 92% desses executivos norte-americanos falaram que funcionários que não abrem a câmera durante a reunião de trabalho provavelmente não têm futuro na empresa. Então, 92% falaram que esses funcionários não têm futuro na empresa. Então, a importância aí também de se abrir a câmera numa reunião, né? Se vestir um pouco melhor, lavar o cabelo, enfim, tudo isso. Fazer uma barba, né? Isso. Vocês acreditam que, assim, eu trabalho no online o dia inteiro, basicamente, né? E eu passo perfume. Aí eu lembro que, eu não sei quem vê, eu não sei se, acho que foi minha filha um dia, falou assim, Mamita, por que você está passando perfume para fazer uma live? Eu falei, filha, você passa um perfume, você nunca ouviu falar em aromaterapia? Eu falei, Mamita, mas você está em casa, ninguém vai sentir o seu cheiro, entendeu? Eu falei, mas eu sinto. E me faz bem me sentir, eu me sinto arrumada, eu me sinto, sabe, do tipo, digna de me apresentar para os outros. Então, eu quero dizer para vocês que eu estou perfumada, tá? Quero contar, vocês não estão sentindo aí o perfuminho, mas eu juro que eu estou. E eu que trabalho com inovação, tecnologia, quem sabe vai ter um Zoom ou então um ambiente de realidade virtual no metaverso, onde o perfume vai passar também, né?
Eu acho que Já pensou? Nossa, isso vai ser até perigoso, viu? Aí o povo vai ter que realmente tomar cuidado com a live. eu acho que o futuro é esse, sim, sem dúvida. Comerciais com cheiro, né? Acho que em breve teremos. Fizeram O, uma televisão que você pode lamber a televisão recentemente. Foi feito um protótipo de televisão lambível, que você está vendo no Nossa. comercial de comida. Mas, enfim, eu estou indo para outro lugar, Bruno. Não, eu adoro esses papos tecnológicos. Eu só fico pensando agora, quem é que vai querer lançar uma televisão lambível com essas ondas de vírus de vírus, que a gente está vivendo hoje? Mas não vou lamber uma televisão nem a pau. Aquelas assim, não, não vou, não quero. O Fábio, você, como nosso advisor, assim como a Liris, aliás, convido quem não conhece ainda a EBD Flix para ver os vídeos dessas duas feras aí. É uma imersão de conteúdo mesmo, coisas muito boas. E, Fábio, você cita num dos seus vídeos lá na plataforma, você cita algumas ferramentas que ajudam a esse líder a acompanhar os resultados da equipe. Quais são essas ferramentas? E tem custo, não tem? Fala um pouquinho assim para grandes e pequenas empresas aí, porque eu não sei o perfil do nosso público aqui da live. Que tipo de ferramenta a gente pode usar? Eu vou fazer um adendo aqui. Gente, anota isso, porque o Fábio é um posto de conhecimento. A criatura, já no nosso call de preparação, já puxou um Google Docs, a gente já... Não, por favor, attention, vale a pena. Obrigado, Liris. Não, eu vou começar exatamente por essa que você falou, ferramentas de colaboração remota. Existem várias, assim, eu não sou, até para falar, eu não represento nenhuma delas, não estou falando com nenhuma questão de porque eu trabalho para nenhuma dessas empresas, mas eu gosto muito do Google Docs, né? É uma ferramenta colaborativa que é como se fossem planilhas, slides e documentos que todo mundo pode entrar ao mesmo tempo e colaborar. Então, como a Liris falou, a gente até usou isso na nossa reunião de preparo. Enquanto a gente estava remotamente se falando, eu abri um Google Doc, que é como se fosse um Word, só que da plataforma do Google, e todo mundo começou a escrever no documento. Então, isso era praticamente impossível antes dessas plataformas de colaboração ao vivo, né? Onde você tem várias pessoas no mesmo documento, editando aquele documento, e todo mundo vê na mesma hora, né? A Liris vai lá e escreve alguma coisa, o Bruno sugere uma pergunta, eu respondo, e todo mundo vendo ao mesmo tempo. Então, eu diria que, independente se é uma ou se é outra ferramenta, existem várias, mas a característica da ferramenta é que ela possa ser com colaboração remota de todo mundo mexendo ao mesmo tempo. E aí, para documentos, tem essa plataforma do Google, que é o Google Drive, que tem várias ferramentas lá dentro. Para visibilidade de trabalho, eu tenho uma experiência, para dar um pouco de contexto, com agilidade, né? Vocês já devem ter ouvido numa coisa chamada Scrum, e em 2007, há 15 anos atrás, eu trouxe o Scrum para o Brasil. A gente juntou uma galera que estava trabalhando com ágil, que ninguém sabia nem direito o que era. A gente foi buscar um cara da Alemanha, que foi o primeiro treinador de Scrum, e eu trouxe o Scrum para cá junto com a galera. Então, um dos princípios do ágil é a visibilidade e a transparência da informação. Claro que isso no mundo presencial você consegue com os quadros cheios de post-its, né? Então, o que aconteceu? Quando a gente passa a trabalhar virtual, surgiu a grande necessidade de ter o equivalente a esses quadros visíveis, a gente chama de radiadores de informação. Você entra no escritório e tem um monte de coisa em volta na parede que você já vê muito rapidamente tudo que você precisa ver, ao invés de estar guardado numa pasta de um drive. Então, no mundo remoto, virtual, surgiram também várias ferramentas que ajudam com essa visibilidade da informação. E eu, particularmente, gosto muito de uma que é muito simples, que chama Trello, porque no Trello você consegue criar o que a gente chama de quadros Kanban, onde você acompanha o ciclo de cada tarefa ou iniciativa que está acontecendo. E eu gosto também de duas outras que simulam um quadro branco. Uma chama Mural e a outra chama Miro. Então, é como se fosse um quadro branco gigante, onde todo mundo consegue editar ao mesmo tempo. São ferramentas Claro que gratuitas? Ou...
Tem versões Todas pagas? essas que eu citei têm a versão gratuita. Se você quiser crescer muito, se você quiser, enfim, ter alguma funcionalidade extra, aí eu acho que você vai precisar alguma questão de, eu quero guardar informação só para mim, conceito de segurança, privacidade e tal. Talvez você vai precisar, mas todas elas vão ter um teste para você fazer e dar uma brincada e ver qual que você gosta mais. Mas essas são ferramentas de informação visual. Eu gosto também de citar ferramentas de troca de comunicação, né? Como, por exemplo, aquelas que eu citei no começo. Chat. É importante você definir qual é a ferramenta que você usa para chat. Recentemente, no meu time, a gente estava vendo que as comunicações de chat estavam muito, digamos, desorganizadas, porque para tudo a gente um grupo no WhatsApp, mas onde encontrar o quê? E aí a gente começou a usar uma ferramenta que chama Discord, que é uma ferramenta que você consegue organizar o seu chat por canais. Você fala, aqui a gente vai falar só do assunto tal, aqui é só sobre o assunto apresentação do final do mês para a liderança, aqui a gente vai falar. Tem outras também, tem uma muito famosa que chama Slack. A Slack talvez seja bem mais famosa do que o Discord, mas eu acho que também é importante escolher um ferramental de comunicação que seja apropriado e robusto para o time que você tem. E aí eu vou te falar por experiência própria, tá? Você tem que insistir para fazer a adaptação. Tem uns que são mais fáceis, por exemplo, o Google Docs é mais fácil, está acostumado, como se fosse um Word compartilhado, beleza, é mais simples. O Trello é bastante intuitivo, mas requer um hábito. E o Monday também. O Monday eu achei fantástico, muito melhor que o Trello, teoricamente, mas para usar, gente, eu penava para subir arquivo. Não sei se vocês já usaram, se já usaram, escreva aqui no chat. Mas aí eu ia subir o arquivo, eu subia, a pessoa falava, você não subiu o arquivo. Eu falei, mas eu subi o arquivo, mas estou vendo aqui que eu subi. Então, tudo requer um esforço de adaptação. Acho que a tecnologia existe, ela é muito mais amigável hoje, muito mais intuitiva, mas você tem que atualizar o software da sua cabeça. Porque se você não atualizar o software da sua cabeça, não tem software que vai te ajudar. Não adianta ficar ligando para as pessoas. E é uma coisa louca, né? Hoje em dia, assim, você quase tem que pedir desculpa se você liga para alguém, né? Quase falta de educação. Antigamente, tinha um telefone em casa, depois veio o celular, não tinha mensagem, não tinha, enfim, não tinha WhatsApp, você ainda ligava para as pessoas. As pessoas ficavam até felizes. Hoje em dia é quase um incômodo. Você imagina uma pessoa que não está habituada com essas ferramentas. Tem um ponto que eu queria colocar, eu acho bastante importante, que as pessoas também não se ligam muito. Eu falo disso na minha mentoria, que é qual é a etiqueta social corporativa? Como é que você deve se portar? Porque o grupo de WhatsApp tem que ter bom senso. Não é para você ficar acordando. Sabe aquela pessoa? Eu sei que, gente, as pessoas fazem isso, fazem com a maior das boas intenções. Eu tenho uma pessoa, não vou nem dizer qual o grau de relacionamento que eu tenho, mas assim, que me manda bom dia todos os dias com uma mensagem. Eu acho isso muito fofo. Mas eu não consigo ler, entendeu? E aí, se eu passo 2, 3 dias sem ler, a pessoa fica #chateada. Mas, eu já sei que aquilo ali é um bom dia. Entende o que eu quero dizer? Tá bom, feliz que você está lembrando de mim, que você está me incluindo no grupo dos bons dias. Mas não dá para você pegar na empresa e ter esse tipo de comportamento. Não dá para você pegar aquele grupo e começar a jogar conteúdo político num grupo de trabalho. Não tem condição, não é foco dali. Você tem que ter a mesma disciplina que nem quando você entrava numa reunião, né, presencial na empresa, vai falar de um determinado assunto, falar daquele assunto. Então tem que ter regra, por isso é legal ter um moderador, é legal que o administrador coloque as regras do que se fala, e a liderança tem um papel fundamental nisso. Senão você se perde. Um outro detalhe importantíssimo para você aprender a liderar online, porque eu vivi essa dor, tá? Com a minha equipe. Pela facilidade que a gente tem deste serzinho que está aqui, né? Este iPhone, o que a gente faz? É muito mais fácil pegar um arquivo e mandar pelo WhatsApp do que mandar por e-mail. Aí eu cometi o erro, Líris, cometi o erro, já não uma vez, tá? Eu sou, como é que é? Eu sou
criminosa reincidente. Eu peco, irmãos, eu estou no processo de reabilitação disso, porque minha equipe reclama muito. Assim, escolher um canal oficial. Ali, concentrar todas as informações. Parece uma coisa óbvia. Quando você escuta, eu falo, não, você tem toda a razão, só que a gente esquece. Então, uma hora, aí quando você fala assim, te mandei tal apresentação. Não, mas eu te mandei tal documento. Mas você mandou por onde? Aí começa aquele negócio, peraí, em qual grupo que está? Você mandou no particular ou mandou no pessoal? Então, escolhe um canal. De preferência, eu acho que o e-mail é mais fácil, porque é mais fácil abrir o e-mail no computador do que abrir o WhatsApp web, né? Que demora muito mais para baixar um arquivo. Escolhe um canal, oficializa, tem que estar dentro dos combinados. Porque isso gera estresse, a gente está falando de produtividade, gera problema de produtividade. Você ficar catando onde você enviou as coisas, porque é uma infinidade de arquivos que vêm, que voltam, versão 1, versão 2, o e-mail que vai sendo respondido, e o Gmail é péssimo para organizar os e-mails, você nunca sabe qual foi o último. Se você não tiver algumas regras básicas, é muito estresse, é perda de tempo, como eu falei, pode até causar atritos. Verdade. Desculpa. Ô, Liris, a gente está chegando aqui nos últimos 15 minutos, 15 a 20 minutos da live, a gente está com algumas perguntas aqui muito interessantes. A pergunta aqui da Caroline veio diretamente para mim, como motivar a equipe e reconhecer os profissionais mesmo com o time à distância? E aí eu já emendo aí numa pergunta que eu ia fazer para vocês. Como que um funcionário consegue se destacar perante a sua diretoria, a sua chefia, para almejar uma promoção, um salário melhor, estando em home office? Vou começar, Fábio, eu acabei de falar, vai que é tudo, depois eu complemento. O reconhecimento, ele é independente, se é presencial ou se não é, né? E tem muito a ver com essa questão dos canais de comunicação que a Liris falou. Você falou muito termo aí, Liris, que é muito bom trazer um pouco desse conceito que eu chamo de infobesidade, né? Que a gente vive num mundo que é muita informação e a gente está sofrendo dessa obesidade de informação. E tem a ver com essa outra pergunta do reconhecimento. Se eu vou reconhecer alguém, eu preciso pensar, é um reconhecimento só para essa pessoa ou é um reconhecimento público? Porque eu imagino, Bruno, que essa pergunta deve ter vindo de alguma comparação, por exemplo, com uma reunião mensal onde todo mundo está presente, aí você vai lá e fala, fulano ganhou o funcionário do mês porque teve o resultado tal e tal e tal. Então, eu acredito que essa simulação desse momento presencial precisa acontecer no virtual também. Ou seja, pode ser numa reunião virtual, pode ser a gente tem um conceito que chama all hands, ou tem gente que chama de outros nomes, mas uma reunião onde todo mundo precisa estar, porque ali vai ter as comunicações mais importantes do mês, ou do trimestre, ou que seja do ano. Então, não é porque está no virtual que esse reconhecimento não vai acontecer. A gente continua tendo todo o conceito de prêmios, pessoas que atingiram os melhores resultados, pessoas que receberam os melhores feedbacks dos clientes, tudo isso fica visível. Só que o papel da liderança, eu acho que é formalizar isso com algumas ferramentas e alguns programas. Até para dar um exemplo, nessa aplicação que a gente usa de chat, tem um canal lá dentro que é só sobre reconhecimentos. Ou seja, se eu quiser saber quem está sendo reconhecido, para essa informação não ficar circulando em todos os canais e eu não saber onde isso está, tem um canal de reconhecimentos. Então, ali eu vou ver os reconhecimentos. Né? Tem ferramentas hoje, tem um conceito bem simplesinho que chama kudos, né? Você dar um kudos a alguém. Tem ferramenta online que você consegue criar um kudo e mandar um cartãozinho agradecendo, aí o pessoal gosta, aí começa a postar nessas ferramentas e dizer, fulano me deu um muito obrigado por esse meu trabalho. E claro, esses são os reconhecimentos mais, assim, orgânicos, digamos, da organização. Mas tem os reconhecimentos formais que tem que vir também da gestão, né? Então, a gestão precisa continuar reconhecendo através dos canais oficiais. Por exemplo, eu trabalho com o conceito de bonificação das pessoas, né?
Então, o alinhamento, como a Liris falou antecipado, olha, nesse trimestre você precisa, assim, a sua meta é focar nesse ponto. Acabou o trimestre, olha, aqui está um reconhecimento, você atingiu ou atingiu mais do que o que você precisava atingir. Tudo isso continua, eu não vejo por que não continuar, mas com as ferramentas virtuais. Será que era mais ou menos isso que a pessoa que perguntou? Eu queria complementar, posso? Claro, claro. Eu queria até dar um passo, né, anterior, fazer uma provocação, que eu falo verdades com amor. Então, vou fazer uma provocação. Existe uma coisa que a gente confunde. Eu já pensei assim no passado. Eu já fui este serzinho que pensava dessa maneira. Quando você entrega resultado, você entrega o que você tem que entregar, não necessariamente você merece ser reconhecido. Concorda? Porque, num bom sentido, você é pago para isso. Então, o reconhecimento, para mim, ele tem que ser um reconhecimento que junta a entrega com um over-delivery, com uma entrega adicional, reconhecer quem entregou a mais e ainda ter uma atitude positiva. Porque tem gente que entrega o que tem que entregar, não tem uma atitude legal e ainda quer ser reconhecida. Tem gente que até entrega a mais, mas não tem uma atitude também bacana. Não é, sabe, do tipo, entrega mas com mau humor, falando mal, também não merece ser reconhecido, porque não é um bom exemplo. O que é um bom exemplo? Para mim, você ser digno de ser reconhecido, você tem que ser realmente diferenciado. E esse reconhecimento público, obviamente, pesa muito mais emocionalmente do que o individual. O individual já é gostosinho. Mas o legal é quando na frente de todo mundo, porque aí você tem testemunhos daquele reconhecimento. Não é à toa que o McDonald's tem um funcionário do mês, né? Que é sensacional, que a pessoa fica com a foto lá. Para todo mundo que vai na loja saber que a criaturazinha, o ser humaninho é o funcionário do mês. E fica um ponto de alerta que, assim, nós, seres humanos, precisamos, sim, de reconhecimento. A gente precisa disso. Então, uma liderança que acha que isso não tem importância, fadada a diminuir gradativamente a motivação, o engajamento, tudo, porque não é só dinheiro. Dinheiro é super importante, cargo é super importante, ninguém trabalha, né, por lazer, todo mundo trabalha com o objetivo de contribuir, de entregar o seu melhor, de ganhar dinheiro, de proporcionar coisas para a família. Mas faz diferença você receber esse reconhecimento. Então, você, voltando um pouco para a pergunta do Bruno, se você é líder, você tem que ter consciência disso. Tem que ter consciência de que, de vez em quando, você sim tem que reconhecer. Tomar o cuidado de reconhecer as pessoas certas pelas coisas certas. Porque, senão, este reconhecimento é um tiro pela culatra. Quando uma pessoa que não é reconhecida, inclusive pelo grupo, é reconhecida, você fala, sabe do tipo, o que eu estou fazendo aqui? Olha quem é que foi valorizado. Olha quem é que foi valorizado. Dá até revolta. Então, ao invés do líder usar aquela ferramenta motivacional, causa um super do mal-estar, porque ele está reconhecendo uma pessoa que não tem, de novo, a entrega com atitude. Porque é esse conjunto de coisas que merece, de fato, ser reconhecido. Só entregar resultado, desculpa. Mas, assim, a gente não faz mais do que obrigação. É verdade, isso aí é. Hoje imagina numa equipe, se todo mundo fizer a sua obrigação, você vai promover quem, né? Não dá, todo mundo fez igual, todo mundo fez o que era esperado. Então, hoje em dia a gente tem que fazer sempre um pouco a mais. Bom, a gente falou aqui um pouco sobre o que não é para todas as empresas, home office, certo? A gente falou também sobre como que o colaborador tem que estar no ambiente da casa dele, né? Quais são as distrações, como que a empresa pode apoiar, como que o líder pode cobrar. A gente citou algumas ferramentas aqui, mas a verdade é que a gente está vivendo um momento ainda de pandemia e muitas empresas surgiram durante a pandemia. E muitas empresas ou muitos departamentos, ou então departamentos foram praticamente começando do zero, né? Recomeçaram, né? Parte foram demitidos, depois o
pessoas novas foram recontratadas. Então, existem muitas equipes hoje que não se conhecem, né? Começaram a trabalhar agora e não se conhecem, apenas se conhecem virtualmente ou nem, às vezes nem isso. E eu achei muito interessante uma pergunta que veio aqui também direto para mim, que é como fazer o onboarding de forma remota, fazendo com que o novo profissional se sinta parte da equipe. E também já emendo nisso que a gente falou, como fazer esse novo funcionário, que muitas vezes não conhece ninguém ainda da empresa, ser parte desta equipe. Olá, Fábio. Bom, vamos lá. Ser parte de algo, aí a gente vai tocar num lugar muito profundo que eu gosto, né? Porque o senso de pertencimento é algo muito importante para o ser humano mesmo. Eu acredito que o conceito de identidade de time, ele é independente, se é virtual ou se é remoto, né? Por exemplo, eu posso ter um time que eu não me sinto parte porque todo mundo tem uma camiseta do time e eu não tenho. Então, assim, essa questão do ser humano de se identificar uns com os outros, isso acontece muito com um time de futebol, sabe? O que caracteriza uma torcida de um time de futebol e por que aquela galera fica tão louca num estádio? Porque tá todo mundo tendo aquele efeito de tribo, né? E o efeito de somos todos parte de uma mesma tribo. Então, eu acho que como líder é importante a gente entender isso. Tem um livro do Seth Godin, que é exatamente o nome, é Tribe, que fala muito disso. Eu recomendaria muito ler esse livro, porque um dos principais papéis da liderança é essa criação dessa tribo, né? Quem é a sua tribo onde você está? E quando você recebe um funcionário novo, o mais importante do onboarding é a pessoa se sentir parte daquela tribo, né? Para usar o exemplo da torcida de futebol, acabou de chegar, imagina que está tendo Copa do Mundo, tá todo mundo sentado na sala, jogo do Brasil, não é aquele da Alemanha, jogo do Brasil, e aí tá todo mundo ali se sentindo parte, né? Então, ó, pessoal, estamos aqui todo mundo torcendo para o Brasil. Esse exemplo, cada um vai ter o seu na sua empresa, né? Eu acho legal da EBD Flix, por exemplo, foi criado esse nome para gente, que é o papel de advisor. Então, automaticamente, eu, a Liris e todos os outros advisors, a partir do momento que a gente virou o advisor, eu nunca vi a Liris, eu nunca dei um aperto de mão, um abraço nela, mas a partir do momento que a gente se enxerga como temos um papel em comum, somos EBDI Flix Advisors. Isso já nos conecta. Isso já me faz, Bruno, ser parte desse time, né? Então, a partir do dia 1 que eu fui nomeado, digamos assim, convidado a ser um EBDI Advisor, qualquer pessoa que seja EBDI Advisor também faz parte da minha tribo. E eu acho que o papel da liderança é esse, é dar esse papel, é criar essa identidade, é dizer que tem um termo que o Google usa, que são os Googlers, né? E você ser um Googler é o pessoal que trabalha no Google. Então, ser Googler colocar esse ER no final do inglês, ele tem um poder muito grande, né? Então, no nosso caso, o advisor é parecido também. Fazer parte da tribo, se sentir como você tem uma identidade, e essa identidade ela é comum entre as pessoas. Você quer comentar, Liris, ou posso partir para a próxima pergunta? Porque tem algumas aqui. Então, parte para a próxima. Acho que o Fábio já, assim, gabaritou. Eu ia falar, mas vou seguir. Legal. Chegou uma pergunta aqui interessante também. Como lidar ou saber acompanhar o emocional do time, não estando em contato com eles presencialmente, né? Estando em home office. A gente falou um pouco disso, mas... Vou falar rapidamente disso. O fato de você estar online não significa que você não é humano. Eu vou repetir. O fato de você estar online não significa que você não é humano. Por isso a importância de você fazer calls com câmeras abertas, para você ver a temperatura, olhar para as pessoas. Então, se você é um líder, uma das metodologias, né, do Scrum, é de você fazer a reunião diária, logo cedo, né, fazer as perguntinhas mágicas de o que você fez, o que você vai fazendo, o que eu posso te ajudar, porque isso faz com que as pessoas se sintam incluídas, acolhidas, faz com que o relacionamento flua
muito melhor, dá o senso de pertencimento. Então, tudo isso é fundamental. E a liderança tem que fazer isso para estar mais próxima. Se não existe um contato diário, existe um segredo na vida. Uma vez eu escutei de um autor muito famoso, que é um amigo muito querido, ele me mandou uma mensagem falando assim, o segredo da vida é ritmo. Aí eu falei, mas como assim ritmo? Ele falou, tudo tem ritmo. As estações têm ritmo. Se você for ver as músicas mais lindas têm ritmo. Tudo tem ritmo. Um esporte tem ritmo. Tudo tem ritmo. E quando você fala de liderança, você tem que ditar qual é o ritmo da tua equipe. Qual é o ritmo que você coloca na tua equipe. Se a pessoa sente que não tem ritmo, ela se sente largada. Ela se sente abandonada, ela se sente não cuidada, sabe, do tipo menosprezada, ele não está nem ligado, ele já começa a se distanciar, vai cada vez piorando mais. Então, cuidar do ritmo é estabelecer rotinas, estabelecer rituais para você se manter próximo, não é ficar batendo papinho, não é isso. O que a gente está falando, o que eu estou dizendo aqui, não adianta você ser amigo pessoal se você não é um bom líder. O que dá a condição de você crescer, porque é isso que as pessoas querem, elas querem crescer, querem se desenvolver e querem apoio. Não é amizadezinha só. O relacionamento pessoal sustenta o formal, mas ele não é um fim, é um meio. Respondi, não sei, também seria legal se as pessoas colocassem no chat. Se você quiser acrescentar alguma coisa. O Fábio, já que você vai tocar no assunto, você tem um vídeo muito bacana na IBD Flix que fala sobre burnout, que tem um pouco pouco não, bastante, né, dessa parte emocional. Você quer falar um pouco sobre isso? Bom, eu vou tentar conectar os dois, porque o burnout é algo que é difícil você identificar também como líder, né? E assim como as emoções, de novo, voltando para as ferramentas, eu sou uma pessoa muito prática de ferramental, porque eu acredito que se você quiser saber de alguma coisa, você precisa saber medir aquela coisa. Então, uma ferramenta que a gente usa bastante para fazer isso que a Líria estava citando, que é sentir se a pessoa está bem ou se ela está mal, é um temperature check, assim, um cheque de temperatura. Todas as vezes que a gente entra nessa ferramenta virtual, que seja o Miro, que seja o Mural, enfim, que seja, a pessoa coloca lá um joinha ou um para baixo. Às vezes a gente usa, sabe aqueles personagens daquele filme Divertidamente, que tem as emoções? Tem uma Adoro! prática. É incrível aquilo. Então você pode pegar 5 fotinhas das emoções do Divertidamente e você pode colocar assim, pessoal, coloca um maisinho aqui onde você acha que você está hoje. Geralmente esse pedido ele é anônimo, então as pessoas vão colocando, porque muitas vezes as pessoas se sentem assim desconfortáveis de dizer que estão com raiva ou que estão tristes, com sentimentos negativos, mas isso dá uma sensação para o líder. Imagina que você abre uma reunião com 15 pessoas e das 15, 12 disseram que elas estão tristes. Isso é um sinal para a liderança, não é? Esse sinal para a liderança ele vai fazer com que a gente tome alguma ação. E o burnout é do mesmo jeito. A gente começou a usar uma ferramenta que foi desenvolvida no nosso time chamado Cognitive Loadometer, que é como se fosse um termômetro ou uma balança para você medir a carga cognitiva da sua equipe. E então é um negócio muito simples, depois eu mando o link se vocês quiserem, mas é um formuláriozinho que você diz de 1 a 5 como é que você está se sentindo naquele momento. 1, eu estou tranquilo, sem carga cognitiva, eu consigo aprender coisas novas, não estou sobrecarregado. E o 5, eu estou sobrecarregado, não consigo fazer o que eu preciso fazer. Se você perguntar isso para a sua equipe com uma certa frequência, que é esse ritmo que a Liris falou, né? Diariamente você está perguntando. 1, a equipe se sente que você está sendo ouvido. E 2, se todo mundo tiver 3, 4, 5, é um sinal de sobrecarga e alguma coisa precisa ser feita. Então, existem ferramentais assim, não é nada de outro mundo, pode ser um formulário do Google Forms, pode ser aquelas ferramentinhas de criação de enquete, pode ser uma forma muito simples de você perguntar, pessoal, de 1 a 5, como é que você está se sentindo hoje? Incrível. Não conhecia isso e adorei. Já estou pensando aqui como é que eu vou fazer para adaptar. Amei. Muito bom mesmo.
Liris e Fábio, vou aqui para a última pergunta para não deixar ninguém sem resposta. E aí, se vocês quiserem já fazer as considerações finais, vamos lá. Os aspectos para avaliar a produtividade e desenvolvimento do time mudaram com a pandemia? Não acredito, vou começar a responder. Não acredito que mudaram, eles evoluíram. Na verdade, se você está falando de um trabalho remoto, como a gente conversou aqui esse tempo todo, você conseguir fazer uma gestão eficiente, você tem que desenvolver a tua habilidade emocional e a tua capacidade de gestão remota também. E muitas vezes a gestão híbrida, porque uma parte da tua equipe pode estar remota, outra parte não. Então, o que eu acredito é que a gente, como ser humano, teve que evoluir. E quem não evoluiu vai precisar evoluir, porque o mundo já mudou e vai continuar mudando. Então, não só as ferramentas, a gente precisa continuar a mudar. Concorda? O que você acha, Fábio? Gabaritou. Atualiza, gente, olha para o telefone, pensa assim, faz uma promessa. Cada vez que o iPhone atualizar, faz uma perguntinha, o que eu preciso melhorar? Faz isso, atualiza junto com o seu iPhone, atualiza junto com o seu Android. Fica uma dica, hashtag fica a dica, se atualize junto com o seu celular. O que eu tenho? Vem a dica, né? Eu falo, vem o sinal divino. Está na hora de atualizar. O que eu tenho que melhorar? Eu vou usar isso daí, viu? A gente às vezes só se atualiza nas resoluções de ano novo, né? Acho que talvez seja pouco, a gente tem que fazer isso mais vezes durante o ano. E na dor, né? Quando você leva aquela pancada que você fala, ops. Legal. Liris e Fábio, muito obrigado. É um papo assim muito abrangente. A gente poderia ficar aqui mais 3 horas conversando, mas de novo, quem quiser ouvir um pouquinho mais, alguns insights, dicas, conselhos e conhecer um pouco da experiência desses dois profissionais, acesse aí www.ebdiflix.com.br. Faça o trial gratuito lá que vocês vão conseguir ter acesso a muito conhecimento desses advisors e de mais 60 outros advisors, então tem bastante conteúdo lá. De novo, gente, muito obrigado. Obrigado pela presença de todos e obrigado por essas duas feras aqui, Liris e Fábio. Boa noite a todos. Beijo no coração. Obrigado, abraço, tchau, tchau. Até mais, tchau.